Na visão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, o Reino Unido é o inimigo número 1 do seu país, com muitos oficiais russos temendo mais a nação insular do que qualquer outro país, incluindo os Estados Unidos. Então vamos analisar mais de perto como isso é possível e por que a Rússia tentou esconder seus medos secretos por tanto tempo. À primeira vista, a ideia do Reino Unido ser um inimigo maior para a Rússia do que os Estados Unidos parece ridícula. Os Isuozewa são amplamente conhecidos como a nação mais poderosa da Terra, com as forças armadas mais fortes, o equipamento militar mais avançado, centenas de bases militares em locais estratégicos ao redor do mundo e um vasto arsenal de mais de 1000 armas nucleares. Os Euali também são um dos maiores países do mundo, com uma influência quase incomparável na política internacional e um poder econômico inigualável. O Reino Unido, por sua vez, nem está entre os 10 maiores países da Europa, e há muito é visto como uma potência em declínio, com uma fração do poder e da influência que desfrutava durante o auge do Império Britânico. Ainda possui um exército forte, ocupando a 6ª posição no ranking mundial, de acordo com o Global Firepower, mas apresenta um nível de força semelhante ao de países como França e Coreia do Sul. Não chegamos nem perto dos mesmos tipos de recursos das 3 grandes superpotências de hoje, os Estados Unidos, a China e a Rússia. O Reino Unido também é uma potência nuclear, mas possui um arsenal relativamente pequeno, com apenas 125 ogivas. Uma mera fração do total estimado da Rússia, de 5.449. Diante desses fatos, a Rússia não deveria necessariamente ter tantos motivos para temer o Reino Unido. No entanto, já há vários anos, especialmente desde que a guerra com a Ucrânia começou, medos, frustrações e ressentimentos aumentaram e transbordaram dentro da Rússia. Em relação ao Reino Unido, figuras da mídia publicamente fantasiam sobre lançar bombas nucleares em Londres. Funcionários do Kremlin compartilham seus desejos de ver o que eles chamam de uma ilha úmida e miserável desaparecendo nas profundezas do mar. E os programas de debate russos mencionam a Grã-Bretanha mais do que qualquer outro país, frequentemente acusando-a de tramar para destruir a Rússia ou de patrocinar e sancionar possíveis ataques terroristas contra o Kremlin. Em março de 2025, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia chegou a acusar abertamente o Reino Unido de ser o principal instigador de conflitos globais. Uma reportagem da Reuters, publicada na mesma época, citou 3 autoridades russas anônimas, que todas admitiram isso a portas fechadas. A Grã-Bretanha é vista como principal inimiga da Rússia, afirmação já repetida pelo secretário de Defesa britânico John Healey. Um novo relatório do Centro de Estratégia Eurasiana NEST, intitulado Guerra com os Anglo-Saxões. Como a Grã-Bretanha se tornou o inimigo número 1 da Rússia, também reconhece. Desde 2022, o Kremlin passou a considerar o Reino Unido como o inimigo público número 1. O relatório aponta várias pesquisas que demonstram claramente como o público russo vê cada vez mais o Reino Unido como uma nação hostil e não amigável. Ao mesmo tempo, destaca a crescente prevalência da retórica anti-britânica na propaganda russa. Nada disso aconteceu da noite para o dia. É o culminar de uma relação conturbada que remonta a vários séculos. E essa relação, na verdade, teve um início bastante positivo durante os séculos XVI e XVI I. Por exemplo, nos primeiros dias do czarismo da Rússia, as relações entre ingleses e russos eram em grande parte amigáveis e pragmáticas, com uma rota comercial estabelecida entre os dois países pelo Mar Branco. E o czar, primeiro Ivan IV, procurou a rainha inglesa da época, Elizabeth I, para discutir uma possível aliança política. Mais adiante, no século XVII, sob o czar Alexei Mikhailovich, os comerciantes ingleses começaram a negociar mais ativamente com os russos, e vários oficiais militares ingleses e escoceses viajaram para a Rússia para servir nos exércitos do czar. Depois, Pedro o Grande assumiu o poder e tentou aproximar a Rússia da Inglaterra. Ele visitou Londres quando jovem, passando vários meses estudando as artes da construção naval e navegação e desenvolvendo uma profunda admiração pela marinha inglesa e pelo país como um todo. Ele via isso como um exemplo modelo para a Rússia aspirar, desencadeando uma onda do que ficou conhecido como anglofilia em toda a Rússia, especialmente nas cortes e círculos nobres do país, onde todos se fascinaram pela cultura britânica. Os nobres começaram a ler as obras de romancistas ingleses e ensinaram seus filhos a falar inglês, além do francês.
Então, justamente quando as relações entre os dois países pareciam estar ascendendo para um auge positivo, as coisas de repente tomaram um rumo pior. Sob o reinado da Imperatriz Catarina, a Rússia e a Grã-Bretanha passaram de amigas a concorrentes. Na década de 1770, quando a Rússia guerreou contra o Império Otomano, a Grã-Bretanha apoiou os turcos e tentou impedir a Rússia de dominar o Mar Negro. Em resposta, uma irritada Catarina recusou-se a apoiar a Grã-Bretanha em sua batalha contra as colônias rebeldes da América do Norte. Durante a Revolução Americana, as relações pioraram rapidamente sob o sucessor de Catarina, Paulo I, que ficou profundamente ofendido. Quando a Grã-Bretanha assumiu Malta, ele rompeu com Londres e fortaleceu laços com a França Napoleônica, chegando a propor uma expedição franco-russa à Índia para atingir o coração do poder colonial britânico. Quando Paulo foi assassinado em 1801, teorias da conspiração logo surgiram, alegando que agentes britânicos haviam orquestrado sua morte. Assim começou uma longa e contínua história da Rússia, suspeitando ou até mesmo acusando abertamente a Grã-Bretanha sempre que algo dá errado. No espaço de algumas décadas, as visões sobre o país mudaram tremendamente. Um lugar que antes era visto como uma terra distante e exótica de rica cultura, um exército honrado e conquistas científicas inspiradoras, foi transformado em um ninho de intrigas e conspirações. Vilões cruéis, todos querendo prejudicar a Rússia. De uma forma ou de outra, muitos russos começaram a se referir à Inglaterra como a pérfida Albion e a frase Anglichanka Gadit, que em tradução figurada significa a inglesa estraga. As coisas começaram a se espalhar, pintando a Grã-Bretanha como um lugar que estava constantemente conspirando contra o Império. A partir desse ponto, durante todo o século XIX e além, jornais russos, políticos e autoridades voltaram repetidamente sua atenção para a Grã-Bretanha por qualquer motivo. Quando a colheita era ruim, a Grã-Bretanha era culpada por interferir nos mercados de grãos. Se rumores de rebelião começavam a surgir, espiões britânicos e subterfúgios certamente estavam na raiz disso, e assim por diante. E embora grande parte disso não passasse de mentiras, tudo isso ajudou a construir a narrativa de que a chamada Albion pérfida estava na raiz de todos os males da Rússia. Tudo isso chegou ao auge em meados do século XIX, durante a Guerra da Crimeia, que ocorreu de 1853 a 1856. A Rússia esperava que a Grã-Bretanha adotasse postura neutra ou até amigável na guerra. Em vez disso, o Reino Unido ficou ao lado da França, do Império Otomano e do Reino da Sardenha, tomando uma posição contra a expansão imperialista da Rússia e liderando o ataque brutal e sangrento à cidade de Sebastopol, na Crimeia. Nos anos seguintes, muitos generais, estudiosos e artistas russos seguiram retratando o Reino Unido como traiçoeiro, semelhante a uma serpente à espreita nas sombras, estendendo seus tentáculos pela Europa e até a Ásia, e se intrometendo onde não deveria. Apesar da queda do Império Russo e do surgimento da União Soviética, as atitudes continuaram praticamente iguais. Quando o lendário primeiro-ministro britânico Winston Churchill fez seu famoso discurso sobre a Cortina de Ferro, por exemplo, os líderes soviéticos interpretaram suas palavras como uma declaração de guerra ideológica. Churchill foi posteriormente demonizado na mídia soviética e rotulado como um fomentador de guerras. Enquanto os jornais nacionais estavam regularmente repletos de caricaturas envolvendo a Grã-Bretanha, representada como um leão, instigada pelos Estados Unidos, pairando sobre a Europa e afirmando sua dominação. Com o avanço da Guerra Fria, os Estados Unidos gradualmente substituíram a Grã-Bretanha como principal inimigo da Rússia. E as relações entre a Rússia e o Reino Unido até começaram a esfriar um pouco no final do século XX, com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o líder da União Soviética Mikhail Gorbachev compartilhando publicamente muito respeito e admiração um pelo outro, apesar de suas diferenças ideológicas. Mas a desconfiança entre as duas nações nunca desapareceu de verdade. E a situação voltou a sair do controle. No início dos anos 2000, depois que o novo 2000 em 2003, Putin ficou indignado quando o Reino Unido se recusou a extraditar Boris Berezovsky, um dos seus maiores inimigos. A Grã-Bretanha também ficou cada vez mais desconfortável com a rápida restrição das liberdades democráticas em toda a Rússia, e Moscou respondeu aumentando a pressão regulatória sobre grandes empresas britânicas como a Pressão Arterial e a Shell. Então, em 2006, outro grande incidente ocorreu. Alexander Litvinenko, um ex-oficial da KGB e crítico ferrenho do Kremlin, foi envenenado com polônio no centro de Londres, tendo recebido recentemente a cidadania britânica.
Não demorou muito para que especialistas e agências de inteligência ligassem os pontos. Era quase certo que o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, era o responsável, e que o próprio Putin provavelmente havia dado a ordem para matar Litvinenko. Mas o Reino Unido não tirou conclusões precipitadas, pelo menos não publicamente. Exerceu paciência, expulsando alguns oficiais de inteligência da embaixada russa e cortando laços com o FSB, ao anunciar o início do que seria uma investigação de 10 anos sobre o incidente. Isso culminou em 2016 com um relatório final, que afirmou de forma bastante clara o que tantos suspeitavam há tanto tempo. Putin e seu diretor do FSB, Nikolai Patrushev, quase certamente haviam aprovado o assassinato. Alguns anos depois, a história se repetiu em 2018. Sergei Skripal, um ex-oficial da inteligência militar russa que havia sido agente duplo para o Reino Unido, foi envenenado junto com sua filha Yulia, usando o agente nervoso Novichok, de fabricação russa. Mais uma vez, esse incidente ocorreu em solo britânico, mas desta vez, o Reino Unido não estava disposto a brincar ou realizar investigações que durassem anos. Reagiu de forma rápida e implacável, expulsando 3 funcionários da embaixada russa logo após o ataque, além de acusar agentes militares e de inteligência russos de terem realizado a tentativa de assassinato de Sergei Skripal. Moscou respondeu da mesma forma, expulsando também o mesmo número de diplomatas britânicos de seu território, além de zombar das alegações do Reino Unido. Alegando que o Reino Unido estava inventando histórias para destruir as relações bilaterais entre as duas nações e prejudicar a reputação da Rússia no cenário internacional, o Reino Unido também liderou uma resposta em toda a Europa à agressão russa, o que resultou na expulsão de muitos outros diplomatas russos de vários países. Tudo isso ocorreu alguns anos depois do início do primeiro mandato do presidente Donald Trump. Uma época em que Donald Trump era visto como alguém que buscava se aproximar de Putin e fortalecer os laços entre EUA e Rússia. E isso, talvez mais do que qualquer outra coisa na história recente, foi o que levou o Reino Unido a gradualmente recuperar seu status de maior inimigo da Rússia. Enquanto os ICC e EUA passavam mensagens contraditórias, o Reino Unido era decisivo e determinado. Não ficou esperando para ver o que outros países queriam fazer ou perdeu tempo com discussões diplomáticas. Fez uma declaração e manteve sua posição. Além disso, inspirou outros países a fazerem o mesmo, causando grande humilhação à Rússia, pois suas redes de inteligência na Europa começaram a se fragmentar repentinamente. Operações de longa duração chegaram a uma parada brusca, embaixadas correram para sobreviver e Moscou sofreu um golpe político devastador. Tudo graças à força, determinação e disposição do Reino Unido em enfrentar um país muito maior e mais poderoso, em vez de ceder ou se ajoelhar. Desde então, embora Putin e seus aliados do Kremlin não tenham admitido publicamente, passaram a considerar a Grã-Bretanha seu maior adversário. Um país que aparentemente se recusava a ser intimidado até a submissão, que não se curvaria aos tipos de táticas que funcionaram tão bem em outros países ao redor do mundo. Então veio o maior teste da determinação da Grã-Bretanha, a guerra na Ucrânia. Em 2022, as forças russas cruzaram a fronteira e entraram na Ucrânia, iniciando uma guerra que ainda está em andamento até hoje. Enquanto Putin busca expandir sua esfera de poder e influência, tomando à força territórios que não lhe pertencem para ele. Ele e muitos outros oficiais russos esperavam e acreditavam que a chamada Operação Militar Especial seria de curta duração, que as forças russas rapidamente superariam qualquer oposição em seu caminho, que regiões como Luhansk e Donetsk cairiam sob controle russo em questão de dias, e que as tropas de Moscou estariam desfilando pelas ruas de Kiev, acenando a bandeira russa e consolidando o legado de Putin como o maior governante russo desde Pedro, o Grande. Ele sabia que a Ucrânia não tinha recursos ou força militar suficientes para enfrentar a máquina de guerra russa. A única coisa que poderia impedir uma vitória russa completa e esmagadora era se outros países decidissem apoiar a Ucrânia. Para impedir isso, Putin fez inúmeras ameaças publicamente, prometendo uma retaliação rápida e implacável contra qualquer nação que ousasse interferir. Ele esperava e acreditava que essas ameaças seriam suficientes, que os países europeus ficariam hesitantes demais para agir e que os Estados Unidos não estariam dispostos a se envolver no conflito, devido a preocupações sobre uma possível escalada, mas ele não contava com a resposta do Reino Unido, porque o Reino Unido, mais uma vez, não atendeu às exigências de Putin, não se submeteu à sua pressão, táticas ou se curvou ao seu bullying.
Em vez disso, liderou o apoio à Ucrânia. Foi a primeira nação ocidental a enviar armas antitanque de última geração, como as NLAWs para Kiev, por exemplo. Também foi o primeiro país a treinar brigadas ucranianas e anunciou o envio de tanques de batalha e mísseis de longo alcance à Ucrânia. Foi até o primeiro a dar permissão a Kiev para usar esses mísseis em ataques de longo alcance contra alvos russos, enquanto outros países, incluindo os TIS-EUA e as nações da UE, ainda estavam em cima do muro, e desde então passou a desenvolver e doar todo tipo de inovação militar empolgante e ferramentas defensivas poderosas para as forças de Kiev, salvando inúmeras vidas nesse processo, enquanto causa todo tipo de problema para os russos. Vez após vez, o Reino Unido provou ser um líder, não um seguidor, assumindo um papel ativo e decisivo na determinação da resposta do Ocidente à guerra na Ucrânia. Não esperou para ver o que outros países fariam. Tomou decisões por conta própria e esperava que seus aliados fizessem o mesmo, e na maioria das vezes, eles fizeram. Países como França, Alemanha e os EUA viram a Grã-Bretanha assumir o controle da situação e estavam mais do que dispostos a seguir seu exemplo. Enquanto isso, a Rússia observava a situação atentamente e com níveis crescentes de raiva em relação ao Reino Unido. No início da guerra, o Kremlin chegou a culpar o então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, por convencer a Ucrânia a não aceitar um acordo de paz. Após Johnson viajar para Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, tanto Johnson quanto Zelensky refutaram a narrativa da Rússia. Mas isso pouco importa para o Kremlin, que segue insistindo que a Grã-Bretanha é culpada pela guerra continuar. O Kremlin argumenta que o Reino Unido não apenas apoiou ativamente a Ucrânia e deu ao exército de Kiev as ferramentas de que precisava para revidar, mas também usou sua influência tanto na Europa quanto na América do Norte para supervisionar e controlar toda a resposta do Ocidente, liderando tudo, desde sanções até o envio de mísseis. E embora o Kremlin tenha um histórico de mentiras e de criar narrativas que se alinham com sua agenda, na verdade, há muitas evidências que apoiam essa teoria em particular. Em inúmeras ocasiões nos últimos anos, vimos o Reino Unido ir além no seu apoio à Ucrânia, abrindo caminho para que outros países fizessem o mesmo, e transformando o que deveria ter sido uma operação militar especial rápida e simples em uma guerra humilhante, catastrófica e enormemente cara para a Rússia. Isso paralisou sua economia, reduziu seu prestígio global e causou mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos em combate. Embora vários países tenham desempenhado seu papel na guerra, a Rússia passou a ver a Grã-Bretanha como a agitadora, a mente por trás, a peça-chave da máquina ocidental que impede que ela tome a Ucrânia e destrua a aliança da OTAN. O mais impressionante é que o Reino Unido conseguiu realizar tudo isso de alguma forma, apesar de não ser a maior nação, nem ter o exército mais forte, ou sequer ter o prestígio global que já teve durante seu passado colonial. E talvez seja isso que mais enfurece Putin ao ver essa pequena ilha, essa pérfida Albion, uma fração do tamanho do seu próprio país. Ainda assim, incrivelmente eficaz em minar suas operações e atrapalhar seus planos repetidas vezes. Não por força militar, mas por influência política, vastas redes de inteligência e a velha coragem britânica. Essas são coisas que Putin não sabe como parar. Ele pode usar os vastos recursos militares e o poder econômico do seu país para intimidar e chantagear outras nações. Ele pode usar sua influência nos países da Ásia Central e nas antigas repúblicas soviéticas, que historicamente sempre dependeram da Rússia para sobreviver. Ele pode estender seus tentáculos pela África e até a Ásia, ou cutucar e provocar os estados bálticos e membros da União Europeia, sabendo que eles serão lentos e hesitantes para revidar ou decidir uma resposta unificada. Ele pode usar sua relação de longa data com Donald Trump para tentar impedir que os EUA interfiram em seus planos. Mas nenhuma quantidade de intimidação e nenhuma das táticas clássicas do Kremlin parecem funcionar no Reino Unido. O Reino Unido continua firme diante das ameaças da Rússia, apoiando a Ucrânia de todo o coração e inspirando outras nações a elevarem seu nível, repetidamente desmascarando as blefes de Putin e ridicularizando suas ameaças. Enquanto continuar fazendo isso, o Reino Unido continuará sendo o maior e mais persistente incômodo para a Rússia. E pode muito bem desempenhar o papel mais crítico na preservação da OTAN e na prevenção de uma tomada total da Ucrânia.
Agora, você pode saber mais sobre como o Reino Unido está ajudando a Ucrânia neste vídeo, que mostra os planos do país para construir um míssil balístico de próxima geração que poderia eliminar alvos russos do mapa com uma eficiência inacreditável. Ou, para ter uma visão mais ampla da guerra, hoje, confira esta análise aprofundada, que lista os muitos sinais que apontam para uma possível derrota russa e até mesmo o colapso completo do regime de Putin. E para mais notícias militares e análises detalhadas, você não vai querer perder. Inscreva-se no nosso canal hoje mesmo.